Olá gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e depois do grande sucesso do meu vídeo sobre Bob Marley, que teve 38 visualizações e acreditem, teve um incrível número de 1 inscrito no canal, tinha 6, agora eu tenho 7. Então hoje eu vou falar sobre um grande diretor do cinema, um diretor inovador, advindo do teatro, seus filmes são pura arte. Ele costumava usar recursos que até então não se usavam na época, como plongé, contra-plongé, profundidade de campo e o roteiro não linear. Ele é um artista multitarefa, ele é ator, montador, roteirista e diretor. Sua contribuição para o cinema é inestimável. Ele recria a linguagem, desenvolve a técnica e dá sentido à estética. Eu estou falando de Orson Welles. George Orson Welles nasceu no dia 6 de maio de 1915 em Kenosha, no estado americano de Wisconsin. Seus pais faleceram quando ele ainda era adolescente. Ele foi criado por um amigo da família. Welles, desde quando começou a estudar, já tinha aulas de teatro. Quando termina seus estudos, ele vai para a Europa e estreia uma peça em Dublin, em 1931. Em 1934, ele produz seu primeiro curta-metragem, chamado The Hearts of Age, que é um filme que foi descoberto só na década de 60. O filme tem um quê de surrealismo. O maior esforço plástico fica por conta da maquiagem, uma herança dos integrantes da obra. Em 1936, de volta aos Estados Unidos, ele dirige em Nova York uma peça intitulada Voodoo Macbeth, onde só tinham atores negros, e essa peça ela teve um significativo sucesso. Então o Welles trabalha com várias peças com êxito e ele é chamado para dirigir um programa radiofônico chamado The Mercury on the Air. Em uma das suas transmissões, na qual dramatizava o roteiro escrito por ele do livro A Guerra dos Mundos, ele deixou o lado leste dos Estados Unidos em pânico. Ele fez essa leitura uns dias antes do Halloween daquele ano de 1938. Muitas pessoas acreditaram que realmente extraterrestres estavam invadindo a Terra, criando um caos em algumas cidades. Até hoje, esse episódio é estudado por teóricos da comunicação como sendo o maior exemplo de persuasão de comunicação de massa. Graças a este feito, Welles é contratado pelo estúdio de Hollywood RKO com garantia de liberdade criativa. Em 1940, assume o roteiro, a direção e a atuação do Cidadão Kane, filme marco na história da sétima arte. Lançado em 1941, o filme tem algumas extravagâncias narrativas e estéticas que inspiraram as diretrizes do cinema moderno. Eu vou fazer um paralelo também com um livro do André Bazin, O que é o cinema. Be careful, Charles. Kane. Pull your muffler around your neck, Charles. Kane, I think we shall have to tell him now. Yes. Uma das grandes características do filme é a profundidade de campo nas cenas, o que André Bazin teoriza. A notoriedade de Cidadão Kane não pode ser superestimada. Graças à profundidade de campo, cenas inteiras são tratadas numa única tomada, a câmera permanecendo até mesmo imóvel. Os efeitos dramáticos que anteriormente se exigia da montagem surgem aqui do deslocamento dos atores dentro do enquadramento escolhido de uma vez por todas. However, they were made out in Mrs. Kane's name. O filme se desenvolve através da enigmática palavra husband, em que o protagonista diz em seu leito de morte no começo do filme, e nos leva a conhecê-lo através de um roteiro não linear.
O personagem é facilmente associado à figura de William Randolph Hearst, grande empresário dos anos 40. Ele promoveu um boicote ao filme que acabou afetando a bilheteria. A redenção da reputação do filme veio pela crítica de André Bazin, que se dedicou anos à obra de Wells, expoente do realismo no cinema, muito creditado às inovações técnicas desenvolvidas pela fotografia de Greg Toland. O filme concorreu a 9 categorias no Oscar e ganhou apenas de melhor roteiro. Soberba foi o segundo filme de Wells e foi lançado em 1942 e retrata a decadência da família Emerson. Filme com a narração da voz marcante de Wells, o filme sofreu claramente cortes na edição final por parte do estúdio RKO. O filme tem mise-en-scène linda do baile e uma cenografia muito bem arquitetada. Sobre os planos e sequências de Soberba, André Bazin afirma: é evidente para quem sabe ver que os planos e sequências de Wells em Soberba não são de modo algum o registro passivo de uma ação fotografada num mesmo quadro. Ao contrário, sua recusa em cortar o acontecimento de analisar no tempo a área dramática é uma ação positiva cujo efeito é superior ao que a decupagem clássica poderia ter produzido. Em 1943, Orson Welles se casa com a atriz Rita Hayworth, com quem tem sua segunda filha. Ele já havia tido um casamento antes e tido uma filha. Ele se casou primeiro com Virginia Nixon. O filme O Estranho, de 1946, filmado após a Segunda Guerra, quando o tema dos principais filmes da época era o desdobramento do conflito, ousa mostrar questões ainda pouco claras para o período, como conspiração política, o sentimento ultranacionalista residual e o futuro dos criminosos de guerra. Além disso, foi um dos primeiros filmes narrativos que se teve notícia que entregou imagens de registro de campos de concentração nazista. O filme foi um sucesso de público. Kill me, I want it. I couldn't face life knowing what I've done to you and what I've done to Noah. But when you kill me, don't touch me with your hand. Após o sucesso de Estranho nas bilheterias, Wells produz, atua e dirige o filme A Dama de Xangai, em 1947. Ao lado da sua esposa, Rita Hayworth, que integra o elenco, Wells se apoia no conto Pup, If I Die Before I Walk, de Sherwood King. Your husband you wanted to kill. Why don't you try to understand? George was supposed to take care of Arthur, but he lost his silly head and shot Broom. After that, I knew I couldn't trust him. He was mad. He had to be shot. And what about me? Oh, we could have gone off together. Into the sunrise. You and me, or you and Crispy. I love you. One who... Num passeio noturno, o marinheiro irlandês Michael O'Hara, Orson Welles, avista a enigmática Elsa Bannister, Rita Hayworth, de cabelos curtos e platinados, inflamando uma obsessão por ela. Well, everybody's somebody's fool. Bem, todo mundo é tolo de alguém. A partir de então, o que se desenvolve na tela aparenta ser pouco lógico, uma vez que o público também é engolido pelo magnetismo de Hayworth. But you know, I'm pretty tired of both of us. Em 1948, Wells volta às suas origens do teatro, dirigindo e atuando em uma obra de William Shakespeare, Macbeth. No reinado da noite, a escuridão parece ter dominado o juízo do nobre Macbeth, Orson Welles, a partir da revelação do oráculo composto por 3 criaturas que não são desta terra.
profetizam sobre um rochedo a ascensão de Macbeth à realeza, alimentando a ambição de Lady Macbeth, a atriz Janet Nolan, que, calculista e persuasiva, arquiteta o regicídio que dá ao seu marido a coroa. Macbeth assume o trono sem, no entanto, a confiança de seus súditos e par de espírito. Das 3 adaptações que fez da obra de Shakespeare, Macbeth pode ser considerada a mais teatral. Encenação exacerbada, caráter antinaturalista, ênfase dada ao cenário, ao enquadramento como metáfora da cena do palco italiano. André Bazin comenta sobre a adaptação teatral de Wells para o cinema. Não é por acaso que alguns dos maiores cineastas de nosso tempo também são grandes homens de teatro. Orson Welles e Laurence Olivier não vieram para o cinema por cinismo, snobismo ou ambição, tão pouco como Marcel Pagnol, para vulgarizar seus esforços teatrais. O cinema não é para eles uma forma teatral complementar, mas a possibilidade de realizar a mise-en-scène contemporânea, tal como sentem e querem. Hello. How say you? Macbeth teve um resultado negativo de bilheteria. Neste mesmo período, ele estava se separando da atriz Rita Hayworth. Ele passou um tempo se refugiando na Europa, e lá ele gravou O Terceiro Homem, em 1949, que é a cena da abertura desse vídeo e a trilha também. Trabalhando como ator na Europa, ele consegue financiar a filmagem de Otelo, em 1951. O filme encontrou várias dificuldades de produção, principalmente por parte financeira e logística das gravações com os atores. Wells faz o personagem principal, que usou maquiagem para viver o personagem. Nature, I know not where is that Promethean heat that can thy former light relume. Othello, Hi, Desdemona. will you come to bed, my lord? Marcel Vieira, no livro da exposição O Legado de Orson Welles, comenta: no filme pode-se destacar uma mudança de concepção na própria cinematografia de Welles. Se desde Cidadão Kane o diretor aprendera com o fotógrafo Craig Toland que a composição da cena enquanto unidade deve ser privilegiada na fotografia, daí o uso criativo da profundidade de campo e plano sequência, em Otelo as dificuldades de produção, com planos sendo filmados de maneira esparsa durante vários anos, não permitiram a manutenção dessa unidade. As tomadas mais curtas, os planos mais próximos e menos elaborados em termos de composição, refletiram-se em uma montagem mais trucada, que privilegiava mais a inteligibilidade das cenas do que a unidade de sentido que atravessasse o filme. Peace and be still. I will so. Otelo venceu a Palma de Ouro de Cannes aquele ano. Ainda na Europa, filma Grilhões do Passado, filme o qual se utiliza, assim como Cidadão Kane, do passado para contar a história do personagem principal. Com orçamento minúsculo, Welles constrói uma trama sólida e ao mesmo tempo simples, com o desejo do diretor de tornar sua obra popular. Os produtores mais uma vez fazem corte no filme de Welles, participando ativamente da edição. Foram pelo menos 7 edições do filme. Ao voltar aos Estados Unidos, em 1958, Welles dirige um dos seus mais brilhantes filmes, A Marca da Maldade. Se formos considerar a premissa de que todo filme bom te prende nos primeiros 9 minutos, esse filme logo de cara começa com uma das cenas mais engenhosas da história do cinema, uma sequência sem corte com mais de 3 minutos. O filme é o qual que mais representa o gênero de estética noir na filmografia de Welles. A câmera testemunha um homem plantando uma bomba no porta-malas de um carro. Ganha vida com uma grua e passa a acompanhar os personagens.
A cena se passa numa cidade mexicana que faz fronteira com os Estados Unidos. O estouro da bomba já em território americano cria dúvida sobre a responsabilidade da investigação do crime. E quem assume é o personagem de Wells, o Capitão Killen. O elenco é estelar, contando com participações de Zsa Carbo, Marlene Dietrich e Akin Tamiroff. E o som, tanto a trilha Henry Mancini, quanto os efeitos assinados por Leslie A. Carey e Frank Wixon merecem atenção. Em 1962, ele dirigiu O Processo, baseado no livro de Kafka. Wells transpõe a situação vivida pelo personagem principal no ano de 1960 em locações da França, Itália e Alemanha, sustentando a temporalidade e universalidade das questões abordadas no filme. Os vícios de justiça, como o autoritarismo, a hierarquia, a corrupção e a burocracia. De praxe, mais uma vez, ele interpreta um homem poderoso e intocável, que poderia orientar o protagonista a escapar do terrível processo. Quite honestly, I can't remember a single offense that could be charged against me. No roteiro, Wells optou por não seguir o texto de Kafka, reelaborando uma nova ordem aos capítulos retratados, aprimorando os diálogos e sugerindo um desfecho ímpar. It'd be kind of a nice revenge to take you away from both of them. Why not? O último e derradeiro filme da trilogia Shakespeare-Wellsiana, Falstaff, O Toque da Meia-Noite, de 1963, mostra novamente o rigor na composição dos planos e na articulação da montagem, criando ritmos e ambiências cinematográficas. O filme foi filmado na França e principalmente na Espanha. Ele se baseia no antigo projeto de teatro intitulado Five Kings, em que o diretor reúne eventos que se passam em 5 peças que abordam a realeza. Falstaff, interpretado por Wells, é trágico e triste, quando a decepção com seu amigo, o Príncipe Hall, amigo de bar, ele se torna rei, ele não cumpre com as promessas feitas durante as bebedeiras. Come, sing me a bawdy song to make me merry. Don't forget me when I'm gone. You stop me weeping if you... Marcel Vieira, no livro da exposição O Legado de Wells, comenta: o filme mostra numa brilhante leitura das peças de Shakespeare o princípio básico são dos códigos sociais sobre os afetos interpessoais. A obrigação de Hall com o trono da Inglaterra após a morte de seu pai é muito maior que a obrigação moral com Falstaff, uma figura a quem não convém mais estar associado o novo rei da Inglaterra. Ao reconhecer essa incompatibilidade das relações interpessoais com as relações de poder, Falstaff sucumbe ao seu destino trágico, incapaz de se adequar a essa estrutura social que lhe aparta o amigo. No ano de 1970, ele recebe um prêmio pelo conjunto de sua obra no Festival de Veneza. No ano seguinte, ele é homenageado com um Oscar honorário, mas não aparece à cerimônia. Agora eu vou falar de 2 filmes que, na minha opinião, são muito especiais. O primeiro porque mostra Orson Welles na mais completa e ousada criação autoral. Um documentário no qual verdades e mentiras se relacionam complementar uma à outra. Estou falando de F for Fake, meu filme favorito do Wells.
F for Fake, que tem o título no Brasil, Verdades e Mentiras, é um filme ótimo. É um filme que tem um desenrolar e conta a história de dois falsários e se passa em Ibiza. A magician, sir, I'm still working on it. As for the key, it was not symbolic of anything. This isn't that kind of movie. You'll find the coin now. Keep your eyes on that coin, sir, while it's returned to you as your key. Seu meta-personagem deixa claro que tudo pode se passar por um truque. O ilusionismo que a magia do cinema possa nos transportar sem nem mesmo sabermos da existência de um truque por trás das câmeras. Com um roteiro bem humorado, o Wells quebra a quarta parede fazendo perguntas e afirmações para o telespectador. E os desafia a acreditar que tudo que será dito ou mostrado nos próximos 60 minutos é pura verdade. Ele, como personagem, escancara ou faz de conta que sustentava, revelando a equipe de filmagem e se transforma em um diretor conduzindo com uma narrativa de reflexão a respeito da arte, o conceito de verdade e a autoria. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. O outro filme que eu quero comentar é sobre É Tudo Verdade, que foi gravado em 1942 com uma relação dos Estados Unidos-Brasil com uma relação de amizade, da boa vizinhança. No filme, o Wells veio para o Brasil, começou a gravar Otelo, o Grande Otelo fez parte do filme. E então ele começa a gravar, ele vai para vários lugares do Nordeste. Só que durante o governo brasileiro diz que ele está mostrando muita pobreza, gente negra, favelado. Então eles passam isso para o governo americano, que cancela as filmagens. E o filme fica inacabado durante anos e só foi lançado muito tempo depois. O título do filme dá o nome ao grande festival do nosso cinema brasileiro, É Tudo Verdade. É um filme ótimo também para você assistir e conhecer a história do Brasil e também a relação do Wells com o Brasil. Eu fiz esse vídeo porque eu gosto muito do Orson Welles e eu queria muito passar isso para vocês, esse conhecimento que eu adquiri durante minhas aulas de cinema. E eu espero que vocês tenham gostado, estou muito feliz de ter feito, a pesquisa foi muito legal. É isso. When reporters asked Welles what his Brazilian film would be about, he said, "Ask me again in 6 months." Antecedendo por poucos dias a vinda de Orson Welles, desembarcam no Rio diversos técnicos a serviço do famoso ator. The lights failed to arrive, so he filmed Carnival with anti-aircraft lights borrowed from the Brazilian army. 4 days and 4 nights I photographed. It never stopped. Welles said, filming Carnival was like trying to capture a hurricane. They sleep for a couple hours, get up and get into the frenzy again. And I'm telling you, they're crazy. People get tired, they fall asleep, they go to lean against the house, and that's it. I went groaning with horror at the thought of making a carnival. As it turned out, I became fascinated with some. O meu nome é Sebastião Bernardes de Souza Prata. Em arte, eu sou conhecido no Brasil há mais ou menos 60 anos como Grande Otelo. Meu nome é Peri Ribeiro, eu sou o filho mais velho de um dos maiores compositores desse país, do Brasil, chamado Erivelto Martins. Erivelto Martins foi assistente do Orson Welles quando o Orson Welles veio ao Brasil. Ajudou muito. E eu participei, inclusive, do próprio filme do Orson Welles. Continuamos trabalhando, ele e o Erivelto Martins. Porque ele tinha as ideias, não havia script, não tinha nada escrito. Orson Welles não escrevia. Ele tinha a ideia e passava. Mas ele fez o que qualquer outro homem não faria pelo Brasil. Mostrar um Brasil real como realmente ele era.